Um dos documentos mais importantes nesse mundo da burocracia brasileira é o comprovante de renda. Ele é fundamental para você, por exemplo, abrir uma conta num banco ou para emitir um cartão de crédito, para conseguir empréstimo, para conseguir financiamento, para receber uma carta de crédito contemplada em consórcio e por aí vai. Sendo que para um autônomo isso pode ser uma tarefa relativamente difícil. Quando você é assalariado, basta apresentar muitas vezes apenas o holerite e isso já resolve, já o autônomo não. E ainda tem um problema adicional de que muitos autônomos estão numa situação informal, que significa que ele precisa antes regularizar sua situação para depois então conseguir fazer a comprovação de renda. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre como que você faz para obter um comprovante de renda, mesmo sendo autônomo, como que você obtém cada um dos tipos de documentos que servem como comprovante, quais aqueles que costumam ser aceitos, quais que não costumam ser aceitos e o que você tem que fazer para regularizar a sua situação, caso ela esteja irregular. Por isso, já peço que você deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, que o conteúdo aqui é de muita qualidade e isso ajuda muito o canal e também ajuda você a receber mais conteúdos como esse direcionados pelo YouTube. Beleza? Bom pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista e fundador do IRBot, uma plataforma online que descomplica a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Se ao longo desse vídeo você chegar à conclusão de que o melhor comprovante de renda que você pode usar é o de declaração mesmo de imposto de renda, vai lá no nosso site, a gente está deixando o link aqui na descrição, que a sua declaração ela vai ser preparada de uma maneira extremamente automatizada, segura e bem barata, beleza? Bom pessoal, o comprovante de renda é um termo genérico que pode designar vários tipos de documentos diferentes. E por isso eu quero falar para você sobre cada um dos documentos que pode servir como um comprovante de renda. Agora, o comprovante exato que você deve usar, né, vai depender muito de quem está te pedindo esse comprovante. Né? Se é um banco, veja lá o que ele está aceitando como comprovante. Se é um extrato bancário, se é uma declaração de imposto de renda, se é um DECORE, etc. Vamos falar aqui dos principais e como que você consegue obtê-los. O primeiro deles é o extrato bancário. Então, a relação de todas as suas transações, receitas e despesas ao longo de um determinado período, que costuma ser, né, conforme solicitado, dos últimos 3 a 6 meses aproximadamente. Daí já tiramos uma lição importante, que é a importância de você ter uma conta profissional separada da sua conta pessoal. Porque se você tem que apresentar o seu extrato bancário como um comprovante de renda e você usa a sua conta pessoal misturada com a profissional, não só isso pode te impedir, né, de usar o extrato bancário como comprovante de renda, como isso te expõe muito, né, faz com que todas as suas transações de natureza pessoal estejam tendo que ser apresentadas por aí. Então, assim, já serve essa dica. Se você não está fazendo isso, já separa logo, porque mesmo você sendo autônomo, né, você pode precisar sim de uma segregação clara entre receitas e despesas profissionais e receitas e despesas pessoais. O extrato bancário ele costuma ser pedido como um documento auxiliar a outro. Então, dificilmente quem está te pedindo um comprovante de renda vai aceitar apenas o extrato bancário. Ele pode aceitar o extrato bancário junto com uma declaração de imposto de renda, ou o extrato bancário junto com um DECORE. Agora, o extrato propriamente dito sozinho é meio difícil. Para você conseguir, basta acessar o Internet Banking do seu banco ou o aplicativo, tá? E lá vai estar disponível de forma extremamente fácil. Caso a sua conta ela não te permita pegar lá diretamente no aplicativo, no Internet Banking, um período que você está querendo, você pode mandar um e-mail para o atendimento que eles são obrigados a disponibilizar e normalmente isso funciona bem. Tá? Você pede exatamente qual que é o período, né, que te interessa e eles mandam por e-mail, inclusive num formato adequado para esse tipo de comprovante. Atenção que o extrato que é emitido em caixa eletrônico não costuma ser aceito. Você precisa pegar o arquivo eletrônico mesmo, enviado pelo banco, disponível no aplicativo no Internet Banking, porque o extrato, né, de banco não costuma funcionar. Declaração de imposto de renda é de longe o melhor comprovante, tá? Em termos assim de custo-benefício, porque é um documento relativamente simples de ser emitido, mas que ao mesmo tempo, por ser um documento aceito, né, pela Receita Federal como o seu comprovante de renda, ele também é aceito como tal pela maior parte das instituições financeiras. Se você não tem uma declaração de imposto de renda porque você não era obrigado a declarar, você pode fazer essa declaração a qualquer momento e você não está sujeito a multa, porque se você não era obrigado a declarar, está declarando simplesmente porque quer um comprovante de renda,
tá? A multa, aquela de R$ 165, ela não se aplica ao seu caso. E se você tinha que declarar, mas não declarou, você vai ter que pagar multa, agora fazer a declaração, mas é uma multa que você já teria que pagar de qualquer forma. Então acaba que você aproveita essa oportunidade para regularizar logo a sua situação e já obtém o seu comprovante de renda. Se você fatura mais de R$ 1.903 por mês, tá? Ou faturou em alguns meses específicos ao longo do ano calendário em relação ao qual você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, você também tem que fazer o chamado Carnê-Leão. O Carnê-Leão é um outro documento fiscal semelhante à declaração de imposto de renda, mas que é próprio para rendimentos que não sofrem retenção na fonte, como é muito provavelmente o seu caso. Aliás, eu estou falando aqui de R$ 1.903 referentes, né, a rendimentos sem retenção na fonte, que são aqueles rendimentos pagos por pessoa física. Se você é autônomo, mas recebe de pessoa jurídica, muito provavelmente você já está tendo, né, o desconto do imposto de renda na fonte, então você não é obrigado a fazer o Carnê-Leão. Agora, se não houver esse tipo de retenção, você tem que gerar o Carnê-Leão, recolher o Carnê-Leão, caso haja, tá? E fazer a importação desse arquivo lá no programa do IR, da declaração anual. Aliás, se você quiser um vídeo nosso falando especificamente sobre como que se faz um Carnê-Leão, manda aqui nos comentários que, se houver interesse, a gente vai preparar. Se você fatura menos de R$ 1.903 por mês, você não é obrigado a fazer o Carnê-Leão. Dá para você lançar lá no programa do IR, você está vendo aí na tela, lá na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, se tiverem sido recebidos de pessoa jurídica, ou na ficha de rendimentos tributáveis recebidas de pessoa física / exterior na aba Rendimentos do Trabalho Não Assalariado. Tá? Então dá para fazer esse lançamento direto lá no programa, caso você não tenha, caso você não precise fazer o Carnê-Leão, que é quando você não tem pelo menos R$ 1.903 por mês recebidos sem retenção na fonte. No entanto, eu recomendo que ainda assim você faça o Carnê-Leão. Porque se você tiver outros rendimentos, além dos rendimentos do seu trabalho autônomo, o Carnê-Leão ele vai permitir que você reduza eventual imposto a pagar ou aumente uma eventual restituição a receber, já que no Carnê-Leão você vai poder fazer as deduções do livro caixa, ou seja, você vai poder deduzir as despesas que são relacionadas diretamente à sua atividade profissional. Então, se você tem gastos, né, com compra de mercadorias para revenda, com energia elétrica, etc., tem uma série de despesas que são dedutíveis e elas podem ser lançadas lá no livro caixa através do Carnê-Leão. Então eu recomendo que você primeiro faça o Carnê-Leão, mesmo sem ser obrigado, para depois então fazer a importação lá no programa do IR do jeito que você faria se o seu rendimento fosse superior a 1.903. O único problema de uma declaração de imposto de renda é que ela sempre se refere, né, a um ano calendário anterior. Então, se você está em 2021, né, fazendo uma declaração de 2021, ela é referente ao ano de 2020. Consequentemente, pode ser que ela não seja aceita, porque se você está, por exemplo, precisando comprovar sua renda no final do ano, né, a última declaração disponível ela só vai dar a sua renda até 31 de dezembro do ano anterior. E aí isso pode fazer com que ela não seja aceita. Por isso, verifique, né, com quem está pedindo se é o caso ou não de uma declaração. Decore a Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos. É um documento elaborado por um profissional de contabilidade, tem que ser um contador, ele tem que ter o registro no órgão de classe, o CFC, em que o contador ele solicita para você uma série de documentos que demonstrem a sua renda. Ele pode pedir, por exemplo, notas fiscais, aqueles recibos de pagamento autônomo, que é o RPA, extratos bancários, declaração anual do MEI, caso seja MEI, declaração do imposto de renda. Então ele solicita isso e ele faz então o decore. Esse costuma ser um documento meio complicado de ser elaborado pelos contadores e também um documento relativamente caro de ser emitido, porque o contador, ao fazer um decore, ele está assumindo uma responsabilidade administrativa sobre o que está sendo declarado ali. De modo que, se em algum momento, né, aquela renda ali se demonstrar não verdadeira, né, o contador ele pode ter que responder administrativamente por causa disso, podendo até mesmo chegar ao ponto de perder o seu CRC.
Então, é por conta disso que o DECORE se torna um documento bem mais complexo do que, por exemplo, uma declaração anual de imposto de renda. Documentos que não costumam servir como comprovante de renda, tá? É muito comum que você ache que você pode apresentar esse tipo de documento, mas dificilmente ele vai ser aceito. O primeiro deles é o GPS de contribuinte individual do INSS. Então, quem faz o recolhimento voluntário do INSS sobre a sua renda, costuma recolher uma GPS todo mês, sendo que essa GPS ela não demonstra o seu rendimento. Inclusive é possível você pagar a GPS mesmo estando desempregado. Muita gente faz isso para não perder, né, o tempo de contribuição. Então ele não costuma servir como comprovante de renda. Bolsa Família também não costuma servir, ele não demonstra exatamente qual que é a renda, né, só diz que você recebe aquele benefício, então também não adianta. DARFs avulsas. Então, por exemplo, você recolheu alguma DARF por conta de carnê-leão, porque você recebe regularmente o carnê-leão. O que pode até servir como comprovante de renda é o carnê-leão, é o demonstrativo do carnê-leão que é emitido lá pelo programa. Agora, as DARFs avulsas que você foi pagando com o código lá referente ao carnê-leão também não costumam servir. Nem declaração de autônomo, que é aquela declaração que você assina dizendo que é autônomo e que tem rendimentos mensais numa média de tanto. Isso também não serve porque é uma declaração sua mesmo, você mesmo dizendo quanto ganha. Então, não é um documento confiável. Algumas dicas que eu dou quando você estiver tendo que apresentar o seu comprovante de renda. Primeira delas, procure ver se é o caso de você apresentar também cadastro positivo, que são uma espécie assim de certidão emitida por esses órgãos de proteção ao crédito, como Serasa e SPC, demonstrando que você é um bom pagador, que você não tem débitos em aberto, etc. Esse tipo de cadastro, quando ele é aceito pela instituição que está te solicitando o comprovante de renda, costuma te dar melhores condições de taxas, de juros, principalmente em casos de empréstimos e financiamentos. Outra dica que eu dou, se você tiver irregular, tá? Então, assim, é muito comum, nós somos constantemente aqui procurados por pessoas que são autônomos, né? Recebem inclusive rendimentos consideráveis, estão ganhando 5, 10, 15, 20 mil reais por mês, mas nunca constituíram uma empresa, nunca constituíram nenhum tipo de... nunca se declararam imposto de renda, né? Porque não querem pagar imposto. E o que eu digo para essas pessoas é que vocês estão sentados em cima de uma bomba relógio. A Receita Federal hoje ela tem total condições de autuar vocês. Ela só não autuou até agora porque não quis, mas ela pode fazer isso a qualquer momento. E por que ela tem condições? Porque todas as instituições financeiras, hoje em dia, bancos ou corretoras, são obrigadas a disponibilizar para ela todo semestre um relatório de movimentações bancárias. Então a Receita ela não sabe exatamente com o que você gastou e o que você recebeu, mas ele sabe o quanto que entrou no total na sua conta e o quanto saiu. E aí isso vai para um sistema de cruzamento automático, né? Um sistema semelhante ao da malha fina na Receita Federal, e aqueles casos em que houver uma incompatibilidade muito grande entre a movimentação financeira e as suas declarações fiscais, geram a possibilidade de uma autuação. E quando essa autuação vem, você tem que pagar juros e multa que costumam duplicar, triplicar, quadruplicar o valor do imposto. Não recomendo que você fique nessa situação. Nem muito menos recomendo que você procure um contador, né, que vai emitir um comprovante de renda diferente da sua renda, coisa que muita gente quer também, né? Então está ganhando 10 mil reais, quer que alguém declare que está ganhando 1.500 para não ter que pagar imposto nenhum. Numa situação como essa, não só você, como também um contador, né, se põe numa situação de risco. O que eu sugiro é que você regularize o quanto antes a sua situação. A primeira forma de você regularizar é passando a fazer o recolhimento do carnê-leão mensalmente, tendo um cadastro como autônomo. Se você tiver um cadastro na sua prefeitura como autônomo, todas as vezes em que você faturar por conta de algum serviço que você preste ou por conta de algum produto que você vende, você vai passar a emitir um RPA, que é um Recibo de Profissional Autônomo. E aí isso vai te gerar guias, né, que você vai ter que ver com um contador, que vão fazer com que o seu INSS, o seu imposto de renda, fiquem numa situação irregular. Agora, a melhor dica é ver se você pode ser um MEI, um microempreendedor individual. Se a sua atividade ela for elegível para ser MEI e você faturar até R$ 81 mil por ano, que dá uns 6 mil por mês aproximadamente,
Aí você só vai ter que pagar uma guia DAS de aproximadamente R$50, R$60 por mês. Nela já vai estar contemplado principalmente o INSS, né? Mas você já vai estar em dia normal com a Receita, você vai poder emitir notas fiscais, coisa que você não conseguiria antes. E se você mantiver escrituração contábil, ou seja, se você tiver um contador que está fazendo os livros contábeis, está arquivando eles lá na junta comercial, está enviando para a Receita Federal o que precisa, você vai ser 100% isento de imposto de renda pessoa física. Ou seja, todos os rendimentos que você tirar da sua MEI e colocar na sua conta bancária, você vai poder declarar na sua declaração anual de imposto de renda, mas você não vai precisar recolher imposto de renda sobre ela. Tá? Então essa é a dica principal que eu dou para quem está em situação irregular. Veja se é possível você virar uma MEI, porque muito provavelmente dá, e isso vai simplificar muito a sua vida. Bom pessoal, por hoje era isso, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, não esqueça de curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e se tiver ainda alguma dúvida, manda aqui nos comentários que muito provavelmente eu ou alguém da nossa equipe vai responder em até um dia útil. Beleza? Um abraço e até a próxima.